Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês quais são os 10 livros que eu mais amei ler nesse primeiro semestre de 2024. Já tivemos várias leituras por aqui desde que esse ano começou, um ou outro, abandono também, né? É a vida. E eu fiz uma espécie de retrospectiva, olhando aqui as leituras que eu fiz ao longo desse ano, e escolhi 10 das que eu gostei mais. E é sobre elas que vamos conversar no vídeo de hoje. Então, se você adora indicações de leitura, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal Livro na Veia, porque volta e meia eu dou azar com alguns livros bem, sabe? Mas eu estou sempre tentando ler e indicar, resenhar para vocês histórias fenomenais. Então, se você gosta de boas indicações de leitura, seja inscrito ou inscrita aqui do canal. E outro detalhe, se for comprar qualquer livro ou outros produtos na Amazon nos próximos dias, compre a partir do link de afiliado que você vai encontrar na descrição desse vídeo e de qualquer outro vídeo aqui do canal. Fazendo isso, você vai dar um apoio fenomenal para o Livro na Veia. Ah, e o YouTube já liberou uma função de monetização aqui para o canal, chamada Valeu. Através dela, você pode fazer uma pequena doação para o canal, uma doação de qualquer valor, tá? Pode ser R$ 1, pode ser R$ 2, R$ 5, R$ 20, R$ 2.000, não importa. O Valeu é meio que uma espécie de gorjeta que você dá para o seu youtuber preferido. Se você sentir vontade de fazer isso, de contribuir com o camarada que vos fala, fique à vontade, tá? Ficarei muito agradecido com o seu apoio. Logo, logo, em algum momento, também vou criar um clube de membros aqui do Livro na Veia. Eu preciso me programar um pouquinho mais, porque a vantagem que eu quero oferecer para quem for membro aqui do canal é poder assistir aos vídeos do canal antes de todo mundo. Pelo menos uns 3 dias antes. Sorteios, infelizmente, eu ainda não tenho condições de fazer. Não tenho. Estou sendo completamente sincero aqui com vocês. Eu não recebo livro de editora, não sou rico, então não tenho como bancar livros para sortear para vocês. Mas tenho como produzir bons vídeos, que é o que eu tento fazer sempre, e liberá-los antecipadamente para quem quiser contribuir com o canal. Mas o clube de membros, por enquanto, ainda não está ativo, tá? Porque eu ainda vou me programar para que esses vídeos consigam ser produzidos da melhor forma possível. Preciso planejar os próximos vídeos, criar uma vantagem, digamos assim, de produção de vídeos para conseguir colocar eles antecipadamente no canal para quem for membro. Então, por enquanto, eu ainda estou aqui ajeitando as coisas para que logo logo o clube de membros aqui do Livro na Veia esteja ativo. Vamos então para os 10 livros que foram os melhores, as minhas melhores leituras do ano até agora. 4 desses 10 livros eu li em formato e-book. Então eu vou comentar sobre eles primeiro e depois mostro os livros físicos. Se você olhar aqui no cantinho já tem um spoiler de um dos livros. Ah, e um detalhe, eu não vou ficar aqui dando muitas informações sobre cada um dos livros, porque todos eles têm resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards o link para que você possa assistir ao vídeo do livro que mais te interessou, certo? Mas eu não vou, para esse vídeo não ficar também muito grande, dar vários detalhes por aqui não. Vou dar só uma pincelada sobre a história de cada um deles. E a ordem de aparição aqui no vídeo não é, assim, uma espécie de ranking. Eu vou comentar de forma aleatória, não tem um mais preferido do que o outro nessa lista, certo? O primeiro livro é Uma Jornada Sem Fim, da escritora R.J. Palacio. Esse livrinho é uma coisa maravilhosa. É uma história de amizade, de aventura, de superação, protagonizada por um jovenzinho, um garoto que vai ter que viver a maior aventura da sua vida, e a mais arriscada também, para conseguir salvar o pai, que foi meio que raptado por uma gangue de bandidos barra pesada para conseguir produzir notas falsas. Uma Jornada Sem Fim é também uma ficção histórica. Ele se passa numa época bem, 1800 e bolinha, lá nos Estados Unidos. E depois que a gente vive toda a história, toda essa questão desse personagem, desse garoto, tentando salvar o pai, tem mais um pano de fundo, mais uma trama a mais, como se fosse uma história bônus dentro do livro, mais para o final, que trazem algumas revelações, alguns desenvolvimentos de alguns personagens aqui, que deixam a gente assim, extasiado. Pensando assim, que mulher incrível é a R.J. Palacio, a autora de Uma Jornada Sem Fim. É um livrinho muito bem escrito, um livrinho, sabe, com uma mensagem assim maravilhosa, tá? Fica aí essa leitura que eu gostei pra caramba. Outro livro que eu li em formato e-book foi Os Ausentes. Dessa vez um suspense.
sobre uma mãe que vai ter os seus 2 filhos raptados, e pela polícia, diga-se de passagem, e os 2 policiais que cometem esse crime, ainda por cima vão prendê-la e vão acusá-la de ter feito algo contra aquelas crianças. Eles vão dizer para a polícia e para a mídia que não havia nenhuma criança com ela quando eles a abordaram. Mas estavam ali os 2 filhos e foram levados. E agora essa mãe vai ter que provar que eles estão mentindo e que ela está do lado certo da história e ainda vai ter que encontrar os filhos de volta. Olha, é angustiante em alguns momentos essa história. A gente já cria uma empatia, já cria uma afeição por esses personagens, por essa mãe, por esses 2 filhos e por um camarada que vai auxiliá-la aí também e que já passou por uma situação semelhante da perda de uma filha nessas circunstâncias assim. E, gente, pense no suspense que ninguém dá nada por ele, porque não é um suspense assim que ficou muito hypado, muito famoso, que teve adaptação para cinema, coisa do tipo. E gostaria muito, tá, que isso acontecesse. Mas é um livro assim, uma história, sabe, apaixonante. Um suspense maravilhoso, tá? Os Ausentes. Você vai torcer por essa mãe e você vai querer ler uma página atrás da outra para saber como que essa história vai acabar. E não direi mais nada, tá? Leia Os Ausentes. Tem em formato e-book, tem em formato impresso. Dê o seu jeito e leia essa história, tá? Outro suspense que eu li em formato e-book é A Paciente Silenciosa. Eu li esse ano, depois assim de 3, 4 anos de lançamento. Fui um dos mais atrasados a ler esse livro e foi uma leitura maravilhosa, tá? Se você também, assim como eu, demorou e ainda não leu A Paciente Silenciosa, faça isso o quanto antes, tá? É a história de uma mulher que cometeu um crime bárbaro contra o seu cônjuge e depois desse crime ela literalmente não falou mais nenhuma palavra. Ela está presa, de certo modo, né? Está presa em um hospital psiquiátrico, sendo tratada por um médico, um psicólogo forense que acredita que vai conseguir trazê-la de volta, que vai conseguir fazer essa mulher falar, porque ele acredita que ela está escondendo algum detalhe, que tem algum caroço desse angu. A gente acompanha ao longo dessa história o que está acontecendo no presente pelo olhar desse médico e vê os detalhes do que ele tem feito, do tratamento que ele tem feito com essa paciente e confere também alguns flashbacks do diário dessa personagem contando algumas coisas que aconteceram com ela e que estão atreladas a esse crime brutal que foi cometido por ela. Mas por quê? Por que ela teria cometido esse crime? Será que realmente foi ela? E o que ela estaria escondendo? Por qual motivo ela ficaria tantos anos sem dizer uma palavra sequer? Reviravoltas muito interessantes virão no final desse livro. Vale super a pena essa leitura, hein? A Paciente Silenciosa. E o último livro dessa lista que eu li em formato e-book foi O Paciente. O Paciente e A Paciente Silenciosa meio que são irmãos gêmeos. São primos ali de 3º grau. São histórias que se parecem um pouquinho no início. A gente vai ter aqui também um personagem bem intrigante, bem, né, até soturno em alguns momentos, que está há mais de 30 anos internado num hospital psiquiátrico, porque ele alegava, quando era criança, que via um monstro em seu quarto. Ele tinha terrores noturnos terríveis. E aos poucos ele começou a se tornar uma pessoa muito violenta, completamente fora de controle, que precisou ser internada, para o bem tanto dele quanto de quem estiver ao seu redor. E enquanto ele esteve internado nesse hospital por todo esse tempo, algumas coisas muito sinistras aconteceram com pessoas do hospital que tiveram contato direto com ele. E o personagem atual, o médico atual da história, que vai tentar tratar esse personagem, não vai ter um destino, né, muito amigável não, porque ele vai entrar numa fria danada, esse camarada aí, tá? A partir do contato dele com esse paciente, muitas revelações sinistras virão por aí. Vamos agora para os livros físicos que eu li ao longo do ano e que estão nessa lista dos meus 10 preferidos. O primeiro deles é Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. Eu sempre me embolo para falar esses nomes de autores de uma maneira que soe o mais gringa possível. Ray Bradbury. Mas, detalhes à parte, essa história é um clássico da distopia, um livro assim essencial para quem quer conhecer as obras do gênero, e fala sobre uma sociedade no futuro que está completamente dominada, tanto física quanto intelectualmente,
Por exemplo, aqui na história, se você gosta de ler livros que são considerados pelo governo da trama como errados, simplesmente você vai ter o seu acervo, a sua biblioteca queimada, e talvez, dependendo da sua rebeldia, você queime junto com os livros, tá? É complicado pensar que uma história com a mensagem que Fahrenheit 451 exala, transmite, possa um dia se tornar realidade. Porque a gente já viu, em épocas anteriores da história humana, alguns governos, algumas mentes pensantes agindo dessa forma, tentando controlar, e em alguns casos conseguindo, controlar até o que a gente pensa, até no que a gente tem a possibilidade de acreditar. E um personagem que é um bombeiro aqui na história, que ao contrário de apagar incêndios, ele causa incêndios, vai aos poucos ter a sua mente ampliada, vai sair dessa amarra ideológica da qual ele faz parte e vai começar a questionar o mundo, a sociedade na qual ele está inserido. Talvez, meus amigos, uma rebelião, uma revolução comece por aqui, tá? Fahrenheit 451 foi uma das 10 leituras preferidas que eu fiz nesse ano, por enquanto. Vamos ver no final do ano se essa lista dos 10 preferidos se mantém ou se vai ter algumas variações. A sexta leitura que eu fiz nessa primeira metade de 2024 e que está no top 10 dos 10 preferidos é O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Eu não tinha como não incluir esse livro nesses 10 preferidos do ano. Se você viu a minha resenha dessa obra maravilhosa, você sabe que eu sou fã dessa história, dos personagens que estão presentes aqui. Uma história de aventura, uma história de amizade, uma história de superação, uma história de família até. Uma história sobre enfrentar todas as dificuldades possíveis para chegar ao seu objetivo. É essa mensagem que o Hobbit passa, uma das muitas, né? Aqui a gente vai ver um grupo formado por anões, por um mago e pelo Hobbit Bilbo Bolseiro, a caminho da Montanha Solitária. Um lugar que hoje está sendo governado por um dragão tenebroso, de quem os anões da história querem ter de volta o ouro, os tesouros que estão aprisionados nessa montanha e que hoje estão pertencendo a esse dragão. A jornada que eles vão viver aqui até chegar na montanha é repleta de perigos e de aventuras e de situações assim maravilhosas que vão fazer você esquecer da vida e deslizar uma página atrás da outra. Porque além da história e dos personagens extremamente cativantes, a escrita do Tolkien é a coisa mais linda do mundo. Então você, com certeza, também vai amar O Hobbit. O sétimo livro que vou mostrar nesse vídeo foi uma leitura bem recente, que eu fiz um vídeo até, de certo modo, bem longo, comentando sobre ela. E olha, até um certo ponto do livro, eu estava pensando assim, tá, por que eu estou lendo essa história? Aonde essa história vai me levar? E quando ela me mostrou para onde ela estava me levando, eu fui fisgado pela trama, impactado pela trama e também indignado pelos personagens e por tudo que acontece aqui. Estou falando de Eu Sou o Rei do Castelo, um drama com algumas pitadas de suspense e de terror psicológico também, tá? Uma história sobre dois meninos que vão ter que dividir uma casa, já que o pai de um deles, um homem rico, né, e tudo mais, contrata uma mulher, que é a mãe do outro menino, para trabalhar como governanta nessa casa. Só que esse homem tem segundas intenções com essa mulher. Ele pretende um dia se casar com ela. E para os dois, tudo está às mil maravilhas. Porém, a relação dos dois meninos da história, o Charles e o Edmund, a coisa não está muito bem não. Tudo porque o Edmund é um psicopatazinho de 11 anos que fica atormentando, perseguindo, fazendo tudo o que pode para tirar o Charles do sério. E aí a gente vai acompanhando essa relação tóxica e, sabe, desses dois meninos, principalmente a questão do Kingshaw, né, do Charles Kingshaw, que é o outro menino da história, o bonzinho, digamos assim, tentando se desvencilhar dessa opressão que esse garoto comete contra ele e vivendo algumas situações assim indignantes. Sim, durante a leitura de Eu Sou o Rei do Castelo, você vai querer cometer um crime. Você vai pensar assim, gente, como eu queria essa criança. E é um final, assim,
não dá nem para comentar muito, né? Sobre o que te espera nas páginas dessa história, tá? É uma leitura simples, com uma escrita ágil, com muitos diálogos, inclusive, e que vai te fazer refletir, tá? Também. Além de você passar por momentos assim de muita, sabe, que vai te dar gastura, literalmente, lendo o que acontece aqui nessa história, também vai te fazer refletir bastante sobre algumas questões assim que envolvem, por exemplo, negligência parental, coisas do tipo, tá? E até onde o ser humano é capaz de suportar uma convivência, sabe, horrível. Até onde alguém é capaz de ser ruim e até onde alguém com um bom coração é capaz de aguentar essa ruindade. Até tomar uma atitude que não tem volta. O oitavo livro dessa lista é um terror que eu gostei pra caramba. Foi o segundo livro do Stephen King que eu li depois que inaugurei o nosso canal. E estou me referindo ao livro Salem. Esse livro possui mais de 400 páginas e vai mostrando diversos personagens passando por situações bem tenebrosas. Tudo porque uma cidadezinha aqui da nossa história está com um novo habitante, que é nada mais nada menos que um vampiro. E além de ter um ajudante que vai mexer os pauzinhos para que os seus planos se tornem realidade durante o dia, à noite ele dá uns bordejos por aí para se alimentar, né, do sangue alheio. Depois que eu li Drácula, também neste ano, eu vi várias referências de Drácula nessa história. Ficou bem claro para mim que o Stephen King quis criar a sua própria história de vampiro, com, sim, muitas influências de Drácula, mas com uma pegada mais atual e com o seu toque, né, de autor. O Stephen King tem todo o seu jeito de criar histórias, de construir personagens e de envolver o leitor. E ele consegue isso de forma maravilhosa em Salem. Você vai, né, dar uma espiada assim, sabe, durante a leitura, para saber se realmente não tem ninguém aí atrás de você, querendo, né, sugar o seu sanguinho. Não recomendo, inclusive, que você leia esse livro antes de dormir, porque provavelmente uma ou outra parte aqui vai ficar na sua mente por alguns minutos e você vai perder o sono. Não só alguns minutos, mas depois que a leitura termina, algumas situações vividas aqui pelos personagens e por nós, leitores, ficam marcadas na nossa mente. Alguns temas sociais também são discutidos aqui na história: violência doméstica, alcoolismo, como recomeçar depois de cometer um erro. É um livro que vai muito além de cenas grotescas, assustadoras, arrepiantes. Tem várias discussões sobre temas da vida muito interessantes por aqui. Fica aí, então Salem, esse livrinho que não poderia faltar entre os meus 10 preferidos até o momento, neste ano de 2024. A nona leitura preferida do camarada que vos fala nessa primeira metade deste ano de 2024 foi A Empregada. É um fast food literário? Sim, é um fast food literário. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que a autora escreveu esse livro única e exclusivamente com a intenção de contar uma história ágil, sem muita firula, sem muitos aprofundamentos, sem muitas divagações sobre a vida, sobre a humanidade, sobre a existência. É um livro que vai direto ao ponto para contar a história que a autora se propôs a contar. E é uma história bem envolvente, a escrita dela é super simples e por isso a gente lê sem perceber, sabe? A gente vai avançando no livro, daqui a pouco já está na metade e quando vê, quer saber logo o que vai acontecer. Porque a história tem vários pontos de virada e personagens também bem cativantes, bem envolventes. A protagonista, inclusive, é incrível, tá? Que a gente fica assim, tá, eu não posso fazer outra coisa, eu tenho que terminar esse livro. Tem uma reviravolta aqui que é bem reviravoltesca. Que eu gostei pra caramba. E que, sabe, algumas pessoas torcem um pouco o nariz só porque ele é famosinho no TikTok. Mas é um famosinho do TikTok que eu recomendo também, tá? Porque foi uma leitura divertida, uma leitura envolvente, intrigante também em alguns momentos, e que te prende, e que te entretém, que foi o objetivo maior da autora ao escrever essa história: entreter o leitor. Então, se você quer uma leitura, no caso um suspense, que, sabe, te faça esquecer da vida, dos problemas e que te prenda ali durante o virar das páginas, leia A Empregada.
a trama de A Empregada fala sobre uma jovem recém-saída da cadeia que vai trabalhar numa casa, sabe, fabulosa, maravilhosa, para uma família bem rica, né, composta por uma mulher excêntrica e extremamente assim pomposa, cheia de si, e que vai atormentar bastante essa empregada da história, para um homem charmoso e tal, né, que vai atrair inclusive os olhares dessa personagem, a Wilhelmina, acho que o nome dela é Wilhelmina, mas ela é chamada de Miri ao longo do livro. E tem também a garotinha, que é filha dos dois, e que é, sabe... Tem uma parte do livro que a Miri descreve essa menina, que inclusive foi a primeira vez que ela teve contato com essa criança, e é hilário, tá? Ou seja, o livro tem, além do suspense, algumas pitadas de humor bem ácidas por aqui. E aí, conforme a convivência dessa personagem, da Millie, com esses patrões, vai se desenrolando, ela descobre que ela entrou numa furada quando aceitou essa vaga de emprego. E que a vida dela logo logo estará em risco. Eu ainda não li a continuação, já comprei, mas ainda não li. Será uma das leituras do segundo semestre. Vamos ver, né? Se ela vai entrar na lista dos 10 mais do ano. Não sei. E o último livro dessa nossa lista é O Iluminado, também de Stephen King. Foi uma releitura que eu tive um prazer imenso de realizar. Sou fã do filme, sou fã do livro e agora, com essa releitura, eu me tornei mais fã ainda do livro. Porque eu li o livro uma vez só, lá em 2016, por aí. Vi o filme algumas vezes e tinha mais as cenas do filme na minha cabeça do que as do livro. Eu sabia as diferenças de um para o outro, mas não recordava tanto assim o livro em si, mas o filme. E agora que eu reli o livro e vi as diferenças de um para o outro e as superioridades que o livro tem em relação ao filme, que é um clássico do cinema, mas que, segundo a minha opinião, não conseguiu superar o livro, tá? O Iluminado, livro, é muito melhor do que o filme. A escrita do Stephen King é fenomenal, o desenvolvimento que ele faz dos personagens é fabuloso, a escalada de suspense e de terror também na história é uma coisa assim que, sabe, maravilhoso, tá? Só direi isso. A história é sobre uma família que precisa ficar isolada em um hotel porque o homem da família, o Jack, terá que trabalhar como zelador, cuidando desse hotel. Principalmente da caldeira que mantém o hotel aquecido durante o inverno. E aí, enquanto essa convivência, que vai rolar uns atritos ali entre o casal e o filhinho deles, vai se desenrolando e os dias vão passando, a tensão cresce. Porque, além dos três, também existem outros habitantes sobrenaturais nesse hotel. E eles vão, aos poucos, influenciando a mente meio perturbada desse homem, do Jack, e escolhendo como vítima principal, os três são vítimas dessas forças sobrenaturais, mas a principal vítima dos três será o Danny, o menininho que é um iluminado, uma pessoa com poderes sobrenaturais. Você vai torcer muito por esse garotinho, vai sofrer com alguns perrengues que ele vai passar aqui e vai sentir o coração chegar na garganta em algumas cenas bem tensas que tem aqui nessa história. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha lista das 10 leituras preferidas realizadas nessa primeira metade de 2024. Em dezembro teremos a lista das 10 leituras preferidas do ano. Então pode ser que alguns desses livros apareçam de novo nessa lista, ou não. Vamos ver nos próximos 6 meses de 2024 quais os livros que eu lerei e quais deles eu vou gostar pra caramba. Quem sabe a lista dos 10 mais do ano inteiro esteja bem diferente, ou meio a meio, não sei. Veremos mais pro final do ano. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu aqui no canal e que vai comentar aqui embaixo se já leu alguns dos livros que eu mostrei nesse vídeo. E se você conhece alguém que está querendo indicações de livros para ler, para sair de uma ressaca literária ou para começar a ter o hábito da leitura, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar pra caramba dessas indicações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Espero eu, sem rouquidão. Tchau.